Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre as fases da execução da despesa. Vamos aprender quais os itens deverão ser analisados para a prestação de contas em relação a cada fase da despesa. Antes disso, vamos dar uma olhada no fluxo de prestação de contas? Os responsáveis pela execução da despesa, ou seja, os servidores da área administrativa e financeira em sua UG, organizarão toda a documentação que comprovem a realização da despesa ou a prestação de serviço em uma pasta específica. Esses documentos serão entregues ao servidor responsável pelo recebimento da prestação de contas. Lembrando que esse servidor deverá estar designado por meio de portaria, segundo o parágrafo único, o artigo 4º do Decreto 38.935 de 2012 e alterações. Este servidor deverá emitir recibo atestando a entrega da prestação de contas. A Controladoria disponibiliza um modelo desse recibo por meio do site www.cge.pe.gov.br e da rota Publicações e Orientações, Palestras, Procedimentos de Análise e Arquivamento de Prestação de Contas. Após a emissão do recibo, o servidor responsável pelo recebimento fará, quando necessário, a reclassificação das despesas, que estavam classificadas anteriormente como item genérico, e cadastrará a prestação de contas no sistema e-Fisco. A partir desse momento, será contado o prazo para análise do processo de prestação de contas, lembrando que essa fase ainda não está sendo realizada no sistema e-Fisco. O fluxo já mostra a etapa de análise da prestação de contas, uma vez que o nosso manual foi elaborado conforme o Decreto 38.935, que já prevê esse novo formato. Em breve, esse módulo será disponibilizado no e-Fisco. A análise deverá ser feita por servidor também designado por portaria e terá prazo diferenciado de acordo com o tipo de despesa. Após a análise, o processo físico deverá ser arquivado por servidor também designado por portaria. Falaremos sobre a forma de arquivamento nos próximos vídeos. Vamos falar agora sobre a execução da despesa. O empenho representa o primeiro estágio da execução da despesa pública e tem por finalidade reservar do total da dotação orçamentária recebida por consignação no orçamento ou por descentralização de créditos de outras unidades a quantia necessária para pagamento dos credores contratados pela administração pública para prestação de serviços ou fornecimento de bens. É vedada a realização de despesas sem prévio empenho ou acima do limite dos créditos orçamentários concedidos. O empenho será formalizado por meio da emissão de um documento denominado Nota de Empenho. Este documento é emitido através do sistema e-Fisco. A nota de empenho conterá o nome do credor, a especificação, o valor, a descrição da despesa e outros dados necessários ao controle da execução orçamentária. E quais são as modalidades de empenho? A primeira delas é o empenho ordinário. É o destinado à despesa cujo valor se conhece e que será pago em uma única parcela. Exemplo, a aquisição de um bebedouro paga em uma única vez. O empenho estimativo é utilizado nos casos em que não é possível a determinação prévia do valor exato da despesa, podendo o pagamento ser efetuado em uma única vez ou parceladamente. Por essa razão, estima-se um valor e se estabelece um cronograma de pagamento. Como exemplo, teríamos o pagamento de contas de energia elétrica, água, telefone. Uma outra forma de empenho é o empenho global, que é utilizado nos casos de despesas contratuais e outras sujeitas a parcelamento, cujo montante de pagamento é previamente conhecido. Nessa modalidade de empenho, não pode haver alteração ou reajuste de valor. Exemplo, a despesa com locação de imóvel. Deveremos analisar na nota de empenho os seguintes pontos. Se a data de emissão do empenho é anterior ou igual à data de emissão dos comprovantes de despesa, salvo nos empenhos de despesas de exercícios anteriores. Se os dados do credor, nome, CNPJ, CPF, endereço, conferem com os que constam nos comprovantes de despesa, em caso de despesa normal, se a especificação da despesa é compatível com sua natureza e com o tipo de empenho, se a despesa está bem especificada e corresponde aos comprovantes anexados, se a despesa encontra-se legalmente fundamentada no que se refere à modalidade de licitação e se os campos licitação, referência legal e especificação estão devidamente preenchidos na nota de empenho,
se o item de gasto corresponde à despesa efetivamente executada, se possui a assinatura do ordenador de despesa ou do seu preposto e do responsável pela emissão da nota de empenho. Importante observar o correto preenchimento do DH, o documento hábil, que tem a finalidade de registrar a ocorrência do fato contábil, ou seja, a prestação do serviço ou fornecimento de bens ou produtos. O preenchimento do DH é obrigatório antes da liquidação da despesa. A segunda fase da despesa é a liquidação. A liquidação consiste na confirmação do direito do credor aos valores devidos pela administração pública, originados do fornecimento de bens ou prestação de serviços. Consiste em verificar, através de análise documental, se o credor tem direito líquido e certo contra o Estado. É de responsabilidade do ordenador da despesa, podendo este delegar esta atribuição. Para uma análise mais aprofundada da prestação de contas, deve-se verificar se o emitente, nome, CNPJ, da nota fiscal ou recibo é o contratado, se o produto ou serviço discriminado na nota fiscal é o efetivamente contratado, se a quantidade, o valor unitário constante na nota fiscal está em conformidade com o contratado, se consta o atexto de recebimento do material ou serviço, se o cálculo da nota fiscal está correto, se foram feitas as retenções em conformidade com a legislação tributária e previdenciária, se for o caso, a assinatura do ordenador de despesas em toda a documentação comprobatória da despesa, se a ordem bancária ou cheque está em nome do credor do contrato, se os dados constantes na nota de liquidação estão em conformidade com o avançado e com a documentação comprobatória da despesa. A liquidação estará perfeita e acabada quando o ordenador de despesa ou seu preposto, além de apor sua assinatura em local apropriado na nota de empenho, atestar em toda a documentação comprobatória da despesa sua legalidade, datando, assinando e fazendo expressa menção ao número da nota de empenho correspondente. O responsável designado para receber o material ou serviço deve ter conhecimento dos termos do ajuste para poder conferir se o bem ou serviço entregue está de acordo com o contratado e, consequentemente, apor o atexto do recebimento da entrega efetiva do material ou realização do serviço na documentação comprobatória da despesa. É importante ressaltar a necessidade de instituição de comissão de no mínimo 3 membros para recebimento de material de valor superior ao limite estabelecido no artigo 23 da Lei de Licitações e Contratos para a modalidade de convite, ou seja, R$80 mil. O responsável pelo recebimento da mercadoria em cada órgão ou entidade deve consultar, a partir do DANF, Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica, a veracidade e autenticidade da correspondente nota fiscal. Para a confirmação de que a veracidade da nota fiscal eletrônica foi conferida, o DANF correspondente deve ser atestado com a utilização de carimbo específico. A CGE sugere a confecção deste, contendo a seguinte redação: confirmo a veracidade dos dados descritos neste DANF, conforme a consulta realizada em... Este carimbo deverá conter a assinatura, preferencialmente do ordenador de despesa. O último estágio da execução da despesa pública é o pagamento, que corresponde à quitação da obrigação junto ao fornecedor ou ao prestador de serviço contratado, observada a liquidação da despesa. O ordenador de despesa é a autoridade competente para autorizar a emissão da ordem de pagamento, ou seja, o documento que autoriza o pagamento da despesa assumida pelo Estado. Terminamos aqui nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Nos próximos vídeos detalharemos a prestação de contas por tipo de despesa. Até a próxima!